Você já se pegou imaginando que o dízimo fosse uma espécie de pedágio celestial? Algo assim. Deus, qual grande senhor feudal, exige que todo súdito entregue 10% de suas colheitas ou salários e, em troca, derrama favores do alto. Em saúde, emprego, portas abertas, talvez um carro novo. Esse é o modo como muitos cristãos modernos enxergam a prática. Uma taxa espiritual com promessa de retorno financeiro. Mas e se eu te dissesse que essa visão é apenas a casca de um fruto muito mais saboroso, que ao ser descascada, revela polpa suculenta de liberdade, alegria e generosidade que transborda dos limites numéricos? E se eu te contasse que há 3 verdades pouco exploradas sobre o dízimo que, quando entendidas, não diminuem sua oferta, mas a alçam a patamares que nem o mais ousado contador conseguiria projetar? Nos próximos minutos, vamos revisitar o Antigo Testamento com lentes históricas, mergulhar no Novo Testamento com a lanterna da graça e, finalmente, confrontar a cultura cristã contemporânea, por vezes presa em legalismos, por outras, refém da avareza, com a mensagem libertadora do reino, a economia da abundância generosa. Faremos isso em 5 blocos, de modo que, ao final, sua mente esteja iluminada por uma verdade simples, porém profunda. Deus não quer dízimos automáticos, Ele quer corações incendiados pela generosidade do céu. Mas antes de avançarmos, preciso que faça algo. Comente agora mesmo: dou por amor, vivo pela graça. Escrever essa frase não é apenas engajamento para o algoritmo. Embora ajude a espalhar este vídeo para mais irmãos famintos por libertação financeira. É um ato profético de alinhamento. Você declara que sua relação com o dinheiro, a partir de hoje, será guiada não pela culpa ou pela superstição, mas pela confiança no Pai, que sabe do que você precisa antes que o peça. Clique também em curtir. Cada curtida é um amém público que ajuda outros a enxergarem a luz. Inscreva-se se ainda não o fez. Esta comunidade é um poço onde muitos bebem porque, em algumas cidades, não há igreja que ensine sobre graça com equilíbrio. Respire fundo. Solte o peso de dívidas, medos e promessas quebradas. Abra espaço para o Espírito convencer, corrigir, consolar e capacitar você a dar não apenas 10%, mas 110% do seu coração, 100% do seu louvor e o percentual que ele inspirar do seu patrimônio, seja 2%, 20% ou 90%. A taxa agrícola de Israel. Para entender o dízimo bíblico, precisamos primeiro abandonar nossas planilhas de Excel e calçar sandálias de couro pelo solo rochoso de Canaã. Imagine uma sociedade sem folha de pagamento, na qual o lucro vinha do sol que amadurece trigo, da chuva que rega vinhedos, dos cordeiros que nascem na madrugada fria. Nesse contexto, o dízimo aparece como engrenagem de um sistema agrário teocrático, um mecanismo que unia culto, serviço público e justiça social. 1. Levítico 27 e Números 18. A constituição do culto. Rural, quando Deus libertou Israel do Egito, entregou-lhe não só mandamentos espirituais, mas um arcabouço civil completo. Entre estes, Levítico 27:30 estipula: todo dízimo da terra, tanto do cereal quanto do fruto das árvores, pertence ao Senhor. Em Números 18, 21, 24, o Senhor designa os levitas, não contemplados com território, como beneficiários desse tributo. Ou seja, 10% do rendimento agrícola era salário para a tribo sacerdotal, responsável por ensino, adoração, saúde pública, diagnóstico de lepra e administração de justiça religiosa. Nota crucial: não aparecia ninguém com sacolas de moedas ao pé do altar. A oferta era colhida, debulhada, medida em efá, armazenada em celeiros depósito anexos ao templo ou sinagogas regionais. 2.
Deuteronômio 14. O ciclo trienal da justiça social. Cada 3 anos, Deus ordenou um giro especial. Parte do dízimo devia ficar na própria cidade para sustento de órfãos, viúvas e estrangeiros. O termo hebraico ma'asher sheni, segundo dízimo, mostra que o imposto tinha dupla função: culto e caridade. O levita, servo cultural; o órfão, cidadão vulnerável, ambos alimentados pela mesma 10ª parte. Assim, o dízimo era um dispositivo de welfare sagrado. 3. Da confederação tribal à monarquia. Quando o rei cobra impostos séculos depois, em 1 Samuel 8, Israel pede um rei. Samuel alerta: ele tomará o dízimo do vosso cereal e das vossas vinhas e o dará aos seus oficiais. Versículo 15. Repare, o dízimo passa a financiar o palácio, não apenas o templo. Sob Salomão, 1 Reis 10, 26, 29, a nação paga tributos reais e a manutenção dos levitas se ajusta, mas o dízimo, como lei agrícola, perde força, substituído por taxas diversas. O modelo, portanto, não é perene nem fixo. Foi moldado à realidade sociopolítica de um povo seminômade que se tornou reino centralizado. 4. Malaquias 3. Contexto de corrupção, não fórmula mágica. Séculos após o exílio, o profeta Malaquias denuncia sacerdotes que retinham grãos, enquanto viúvas passavam fome. O famoso "roubará o homem a Deus" não é cheque em branco para promessas de carro zero, é chamada ao arrependimento de líderes espirituais exploradores. Deus exige: tragam os grãos atrasados para que haja mantimento na casa e ninguém pereça. O abrir as janelas do céu refere-se a chuvas sobre colheitas, não depósitos bancários. 5. O princípio por trás da lei por que Deus escolheu 10%, não há explicação matemática revelada. Provavelmente era percentual pedagógico. Alto o bastante para sustentar ministério e pobres, baixo o bastante para não esmagar produtores. Importante: era compulsório. Quem não dizimava, sonegava. Imposto do bem comum. Isso nos ensina que Deus valoriza estruturas de solidariedade, mas a forma mudou. A igreja, espalhada em metrópoles com moedas digitais, não pode simplesmente copiar a taxa agrícola de uma teocracia do século X a.C. Aplicação prática. Antes de impor 10% como dogma, pergunte: minha comunidade garante assistência a necessitados? Nossos líderes vivem com integridade? Nossos orçamentos refletem culto e justiça? Se a resposta for não, o problema não está em percentuais, mas em visão do reino. Bloco 2. Jesus e a virada da motivação. Ao entrar na história, Jesus não se coloca na fila dos cobradores de imposto religioso. Ele nasce em uma manjedoura, fora do sistema sacerdotal oficial, prega nas esquinas da Galileia e, ao contrário dos rabinos farisaicos, não exige carteirinha de dizimista para abençoar doentes. Seu foco é o coração, não a conta corrente. 1 Mateus 23, 23. A dentição da hortelã, quando o mestre diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis a justiça, a misericórdia e a fé. Ele não cancela o dízimo mosaico. Ele mostra que a minúcia sem misericórdia é caricatura de piedade. Contar folhinhas aromáticas e, ao mesmo tempo, desprezar o órfão é cuspir em Deus enquanto acaricia a lei. Ponto 2. O cofre do templo e a viúva que deu 100% em Marcos 12, 41, 44. Jesus senta-se diante do gasofilácio e observa ricos despejando bolsas sonoras de metal. Então, chega uma viúva, talvez tremendo, e coloca 2 pequenas moedas. Jesus chama os discípulos e sentencia: ela deu mais que todos. O critério não é porcentagem fixa, mas intensidade de confiança.
Ela não podia dar 10% porque não possuía nem mesmo 1%. Ainda assim, entrega tudo. O dízimo legal mediria 0. O céu mediu 100,2,3. Lucas 11:41. Antes dai como esmola o que está dentro. Quando repreende fariseus por limparem o exterior do copo, Jesus conclui: antes dai como esmola o que está dentro, e eis que tudo vos será limpo. Generosidade não é detergente para lavar culpa. É água viva que jorra de dentro para fora. A oferta que Deus deseja não nasce de cálculo, mas de compaixão transformada. O 4. A nova aliança desloca. O eixo Hebreus 7 argumenta que, se o sacerdócio levítico mudou, inevitavelmente mudou a lei. Cristo, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não cobra tributos agrários. Ele oferece o próprio sangue. Agora, somos reino de sacerdotes. 1 Pedro 2:9. Sacerdotes não pagam dízimo, administram tudo. O novo paradigma é 100% do Senhor. 100% para ser investido conforme o Espírito direciona. Aplicação. Antes de separar os 10%, pergunte: minha oferta flui de orgulho que deseja a aprovação divina ou de gratidão que já descansa na aprovação da cruz? Bloco 3. Igreja primitiva e a generosidade radical. Após Pentecostes, o Espírito explode paradigmas. Pessoas que dias antes temiam perder posição no Sinédrio, agora vendem propriedades, depositam aos pés dos apóstolos e repartem segundo cada necessidade. Atos 4:34-35. Vamos examinar esse DNA generoso. 3.1. Atos 2 e 4. Comunhão. Que dissolve carência, o texto diz: não havia entre eles necessitado algum. Essa abolição da miséria não surgiu de decreto civil, mas de corações derretidos pelo fogo do Espírito. Alguns usam o relato para advogar comunismo, outros para descartá-lo como momento utópico e irrepetível. O ponto não é sistema econômico, é disposição de abrir mão do supérfluo para que ninguém fique sem o essencial. Ponto 2. A oferta para Jerusalém. Macedônia em extrema pobreza. Coríntios 8 descreve igrejas macedônias profundamente pobres, suplicando a Paulo a graça de contribuir para irmãos famintos em Jerusalém. Eles não tinham 10% sobrando, tinham coração transbordante. Resultado: tornaram-se exemplo permanente de que generosidade não depende de sobra, mas de visão da eternidade. 3. O salário dos ministros. Digno é o obreiro do seu salário. Paulo ensina que quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. 1 Coríntios 9:14. Entretanto, ele voluntariamente abre mão quando necessário, costurando tendas para não criar tropeço. Isso prova que a subsistência ministerial continua legítima, mas não é sustentada por imposto fixo. É fruto da honra voluntária dos fiéis. 3.4. Bolsa missionária e viagem de Paulo Filipenses. 4. Mostra a igreja de Filipos enviando donativos repetidas vezes a Paulo. Eles não usaram percentual mágico, ouviram o Espírito e socorreram na hora certa. Generosidade relacional substituiu o tributo institucional. Aplicação. Avalie. Minha comunidade apoia missionários, comunidades necessitadas, projetos de misericórdia. Estou disposto a ajustar meu padrão de consumo para sustentar o avanço do reino. Bloco 4. Quebra de paradigmas, dívida, planejamento e milagres. Alguns rejeitam o dízimo e caem na avareza. Outros o abraçam e caem em superstição, esperando que 10% gere retorno mágico. O Novo Testamento chama a mordomia equilibrada, onde fé encontra planejamento. Ponto 1. Provérbios 6. Formigas. Planejam antes de prometer janelas do céu,
Deus exalta a formiga que ajunta no verão. Orçamento, reserva, estudo, financeiro, tudo é espiritual. Generosidade não dispensa planilha, ela lhe dá propósito. 2. Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma. Muitos dizimistas fiéis vivem em cartão estourado. Pagam 10% ao templo, 20% ao banco em juros. Deus não deseja que sacrifiquemos responsabilidade no altar da religiosidade. Primeiro passo de generosidade é sair da escravidão da dívida. Ponto 3. Multiplicação, sob orientação divina viúva. De Sarepta dá última farinha e vê azeite multiplicar, por Meuris 17. Menino oferece 5 pães, sobram 12 cestos. Ju 6. O padrão, obediência específica. Milagre acompanha fé que ouve e age, não fórmula replicável. 4. Planejar, para dar muito. 1 Coríntios 16:2. No primeiro dia da semana, cada um ponha de parte. Planejamento dirigido pelo Espírito permite ofertas robustas nos momentos certos. Não se trata apenas de espontaneidade, é disciplina santa, aplicação. Sente-se com o caderno e calcule. Quais gastos supérfluos posso cortar para abrir espaço a obras de misericórdia? Peça ao Espírito metas ousadas, não amarras legais. Bloco 5. Desafio contemporâneo. Entre legalismo e abandono hoje, vemos 2 extremos. Igrejas que usam Malaquias 3 como chicote e grupos que, para fugir de abuso, abandonam qualquer cultura de contribuição. Ambos perdem a bênção, pois são tudo um. Legalismo que fere quando o púlpito promete carrões em troca de cheques, confunde graça com investimento de risco espiritual. O dízimo vira loteria santa. Resultado, desilusão e cinismo. 5.2. Anomia, que seca fontes por outro lado. Comunidades sem dízimo muitas vezes não constroem cultura de generosidade. Faltam recursos para missões, mídia, assistência social. O problema não é rejeitar 10%, mas não colocar nada no lugar. 3. O caminho real, a via do reino, une intencionalidade e liberdade. Podemos usar 10% como ponto mínimo pedagógico e avançar conforme o Espírito. A igreja local precisa transparência, orçamentos abertos, metas missionárias claras. A membresia, por sua vez, responde com ofertas fiéis, não por medo, mas por visão. 4. Testemunho ao mundo digital. Num tempo em que escândalos de prosperidade viralizam, mostrar finanças saudáveis e generosas é evangelismo silencioso. Hospitais, abrigos, bolsas de estudo financiadas pela igreja falam mais alto que sermões inflamados. Aplicação. Se sua comunidade caiu em um extremo, proponha equilíbrio. Procure prestação de contas. Ofereça-se para ajudar em ministérios de compaixão. Transforme crítica em solução. Conclusão. Economia da graça. Chegamos ao fim desta jornada. Do celeiro levítico ao cofre do templo. Da generosidade macedônia à planilha contemporânea. O que aprendemos? O dízimo era imposto agrário, útil naquela cultura, insuficiente para definir a espiritualidade da nova aliança. Jesus trocou porcentagem por propósito. Ele quer corações rendidos, não folhas de pagamento riscadas em 10%. A igreja primitiva provou o mais que dízimo. Venderam bens, sustentaram missionários, aboliram necessidade entre irmãos. Planejar e multiplicar caminham juntos. Mordomia sábia cria margem para milagres. O desafio moderno é equilíbrio, nem grilhões legais, nem avareza libertina, mas liberdade responsável. Então, qual porcentagem devo dar? A resposta do reino é: dê tudo, o coração primeiro, depois o Espírito mostrará quanto do seu bolso acompanhará. Para alguns, começar nos 10% é disciplina que salva. Da mesquinhez,
Para outros, Deus pedirá 30% ou uma propriedade ou horas semanais de serviço voluntário que valem mais que dinheiro. A régua não é fixa, o amor é que mede. Se esta revelação clareou sua mente, repita nos comentários a senha de liberdade. Dou por amor, vivo pela graça. Isso sinaliza que você não é robô de lei, mas filho confiante. Curta este vídeo. Seu joinha empurra o algoritmo a entregar luz a quem ainda sofre de culpa ou ganância. Compartilhe com 2 amigos, um que vive oprimido por pregações de medo e outro que nunca ofertou nada. Ambos precisam do equilíbrio. Inscreva-se. Cada novo estudo será lenha na lareira da sua fé. E prepare-se, o Espírito pode surpreender-lhe esta semana, guiando-o a semear em lugares improváveis. Quando o fizer, registre testemunhos. Eles encorajarão outros a confiar. Agora fique em silêncio. Não pause. Deixe a melodia final penetrar sua alma. Feche os olhos e diga: Pai, tudo é teu, sou apenas administrador. Sinta o peso das moedas simbólicas caindo aos pés de Jesus. Não para comprar bênção, mas para agradecer pela maior de todas, a salvação. Permaneça assim até a música cessar. Que o Deus da abundância supere suas expectativas e conduza suas finanças como instrumento de misericórdia. Parabéns por perseverar. Poucos leem estudos longos. Você demonstrou sede pela verdade. Dou por amor, vivo pela graça. Que esta seja sua canção até o dia em que veremos o tesouro infinito face a face. Amém.